Boa noite a todas e todos, né? Bom, eu quero começar a compartilhar com vocês justamente o entendimento de ancestralidade na tradição indígena, mais particularmente na tradição tupi, né? A tradição indígena, de um modo geral, tem na base assim dos seus costumes, né, da sua organização social, lidar com essa questão dos ancestrais, dos antepassados ancestrais. Isso é algo que em todas as culturas indígenas é precioso, é presente, né? E é como, vamos dizer assim, a higiene pessoal do dia a dia, né? É tecer uma relação equânime, equilibrada, né, com a ancestralidade. A importância disso é vital também no xamanismo e nessa cultura. No entanto, o ponto mais importante disso que eu quero comunicar com vocês é que a tradição tupi considera que nós temos três dimensões de ancestralidade que se entrecruzam. Então, os povos indígenas, eles cultuam ou cultivam, na verdade, essas três dimensões de ancestralidade que se entrecruzam. Porque se a gente não cultua, ou não cultiva, ou não se relaciona com uma dessas dimensões, uma desordem começa a acontecer, né? Uma desestrutura começa a acontecer, um desequilíbrio começa a acontecer. Que dimensões de ancestralidade são essas? A primeira é a nossa ancestralidade genealógica, né? Essa é bem mais conhecida, né, por todos nós aqui, né? Que justamente diz respeito ao reconhecimento de que há uma genealogia, né, de que nós somos resultados daqueles que nos antecederam, né? Pais, avós, bisavós, tataravós, né? Essa é a primeira dimensão de ancestralidade. Nessa dimensão de ancestralidade, as tradições indígenas, e a tradição tupi de maneira particular, né, ela considera que ela gera a nossa presença, o nosso presente, o que nós somos agora, mas também ela gera uma coisa chamada Iviraiinru. Depois vocês vão ver isso aí no slide, né? Não se preocupe com o termo, mas o que é o Iviraiinru? Traduzindo literalmente, Iviraiinru significa árvore de crenças, né? E essa árvore de crenças, que essa primeira dimensão de ancestralidade gera, nessa árvore você tem frutos bons e frutos ruins, né? Então, exige-se que os frutos ruins sejam liberados. Então, é por isso que os povos desenvolveram, dentro dos seus líderes espirituais, que são os xamãs, estratégias, vamos dizer assim, para cuidar dessas liberações, né? Isso quer cultivar, né, essa ancestralidade, né, genealógica, né? Cuidar dela, né? No entanto, nós não somos só uma genealogia, né? A genealogia diz respeito à nossa estrutura, né, genética, né? Genealógica, genética, física, né, que é portadora aí de um corpo de memórias, né, que está presentes em nós, né, principalmente no aspecto de nós que é subconsciente, né, que a tradição tupi vai chamar de bo, né? O bo, né, é o eu subconsciente, né, nesse eu subconsciente, né? Mas nós não somos só uma dimensão genealógica, né? A tradição tupi vai dizer que nós também temos e somos uma ancestralidade anímica. O que é essa ancestralidade anímica? A anímica vem de alma, né?
a nossa alma, né, a nossa essência, né, aquilo que antecede a nossa personalidade, porque a genealógica diz mais respeito à personalidade do que à essência. A nossa essência, a nossa alma, tem uma ancestralidade, né? E que deve ser cuidada e deve ser cultivada. E isso é um dos grandes nós, né, na sociedade contemporânea. Por quê? Porque a sociedade contemporânea nem considera o anímico, o aspecto anímico de cada um de nós, né? Esse é um primeiro nó, né? E o segundo nó, porque por não considerar, não cuida, não percebe, não entende a dimensão que é você não dar atenção para esse aspecto dessa ancestralidade anímica, né? E tem outros nós que desdobram daí. O outro é que essa ancestralidade anímica que nós somos tem a sua origem na natureza. Esse é o ponto crucial e é o ponto que conecta com o xamanismo, né? Por quê? Segundo essa sabedoria ancestral, cada um de nós, né, independente de cultura, não, nós, seres humanos, assim, né, fomos modelados do ponto de vista sutil, do ponto de vista da alma, fomos modelados, fomos tecidos, fomos engendrados, né, por inteligências, por entidades, né, que ocupam, que se expressam através das forças da natureza. Esse é um ponto crucial que conecta o xamanismo, né? As forças da natureza, a terra, a água, o fogo e o ar, né, não são simplesmente forças, não são simplesmente energias, não são aleatórias, não são simplesmente fenômenos, né, são inteligências, são consciências que operam, né, que operam no macrocosmo, no mundo exterior, através aí da natureza externa, e operam no mundo interior, operam em cada um de nós, né? E nós descendemos, do ponto de vista da alma, dessas forças. E esses ancestrais, né, o espírito da água, o espírito da terra, o espírito do ar, o espírito do fogo, né, esses ancestrais também devem ser reconhecidos, né, em nós, devem ser cuidados, devem ser vitalizados, né, porque eles não só são nossos ancestrais de alma, como também eles desenvolvem todo um trabalho em cada um de nós, aqui e agora, permanentemente, né? Além de nós termos sido modelados, moldados por essas forças da terra, da água, do fogo e do ar, né, que por sua vez, ancora a sua presença, a sua energia, né, na natureza e na Mãe Terra, né, além de haver esse elo, e esse elo é sutil, é imaterial, né, é vibratório, é de uma outra ordem, né? Além de haver esse elo, nós temos essa ligação, quer tenhamos consciência ou não, né? Essas forças, elas desempenham silenciosamente e inconscientemente, na maioria de cada um de nós, toda uma tarefa, todo um trabalho, né? Nesse momento, eles trabalham em nós. E eles são os responsáveis pela estruturação da nossa consciência, né? E aí, essa ancestralidade, ela se eu for dizer importantíssima, ainda é pouco, né? Ela é fundamental ser olhada, ser despertada, ser cuidada, ser vista, ser percebida em nós, né? E essa ancestralidade anímica, a qual todos nós descendemos, ao mesmo tempo,
ela é a que cuida, ela que é um portal para uma outra dimensão, para um outro nível de ancestralidade que sustenta toda a vida, que é a nossa ancestralidade divina, né? Essa é a matriz de todas as ancestralidades, a nossa ancestralidade divina. O que é essa ancestralidade divina? Todas essas forças da natureza, seja da terra ou do céu, do universo, elas nada mais são, nada menos são do que extensões, né, de uma grande consciência, né? Elas são extensões de um grande mistério. E esse mistério é a nossa origem, né? E ele deve ser reconhecido, né? Deve ser cultivado. Aí vocês podem eventualmente pensar, você está falando de religião? Não, não estou falando de religião. Você está falando de Deus? Não sei, né? Porque a palavra Deus, ela está muito desgastada no imaginário, né? No acervo de paradigma aí de cada um, né? Mas, ao mesmo tempo, sim, né? Eu estou falando da matriz da vida, e que essa matriz da vida, que essa matriz de origem, ela não é aleatória, ela não é um fenômeno que surgiu assim, bum, Big Bang do nada, né? É uma macro-inteligência, né? A qual nós descendemos, a qual as forças da natureza descendem e servem de veículo para esse primeiro ancestral. Nós carinhosamente chamamos de o primeiro ancestral. Então, quando a gente fala de ancestralidade, do ponto de vista de uma sabedoria ancestral, nós temos que falar das três, né? São as três que organizam o homem, o ser humano. São as três que estruturam o homem. Então, e quando o homem adormece em relação às três, ou quando ele desconhece as três, em qualquer uma dessas três, algo pode acontecer e causar um certo desequilíbrio, né? Uma certa desarmonia, né? Eu vou pedir permissão para passar aqui o slide aqui para ajudar a gente aqui a fixar alguns pontos aqui na nossa troca, né? Então, quando a gente fala de xamanismo, não no seu sentido estereotipado, porque, infelizmente, essa palavra também sofreu aí seus estereótipos. Eu faço um esforço para falar dela, porque às vezes ela remete mais ao estereótipo. Mas quando a gente fala em xamanismo, no seu sentido mais primevo, mais essencial, vamos dizer assim, né? A gente está falando dessa conexão com uma ancestralidade em suas diversas dimensões, né? Diversas dimensões que eu falo, essas três dimensões: genealógica, anímica, divina, né? Essas três dimensões estão presentes em nós, em cada um de nós, né? E dependendo do nosso estado de consciência ou do nível de desenvolvimento da nossa consciência, nós prestamos atenção nisso, né? Isso vai depender muito do nível de consciência que cada um de nós está no seu momento, né, evolutivo. A outra característica do xamanismo é a conexão com os planos de vida, né? Se nós temos três dimensões de ancestralidade, cada uma dessas dimensões opera em planos de vida diferentes, mas não separados, né? Então, nós vamos observar um pouco essa história de planos de vida, né? De dimensões que estruturam a vida. Sem conhecer um pouco de planos de vida, dimensões que estruturam a vida,
não dá para falar de xamanismo, não dá para falar dessa sabedoria ancestral, né? E outra característica é que o xamanismo ele lida com os arquétipos da criação, né? O que é arquétipo no conceito que eu quero trazer aqui para vocês, né? Arquétipo, no conceito que eu quero trazer aqui, é aquela ideia estruturante que nos fornece uma informação de uma dimensão que é supramental, né? Uma dimensão que a gente chama de mundo do alto, né? Que vem da origem, que vem de um lugar, né? Do mundo das ideias estruturantes, né? Então, o xamanismo lida com esses três tipos de conexões, as arquetípicas, né? Conecta com a fonte, com a criação, né? Os planos de vida, né? Os espíritos, né? No sentido das energias de vida, né? Que imateriais, para compreender alguns aspectos materiais, né? Que mais? Né? E aí a gente deu uma ênfase entre essas três conexões, a gente deu uma ênfase aqui em três dimensões dessa ancestralidade, né? Genealógica, né? Que tem uma conexão também com alguns aspectos psíquicos, né? Nosso, principalmente aqueles que estruturam a nossa personalidade, né? A dimensão anímica, essa dimensão dessa ancestralidade anímica vamos dizer, o ponto de trabalho do xamã ou do xamanismo, né? Porque nos conecta justamente com as forças da natureza, com as inteligências da natureza, com as energias da natureza, mas também não da natureza externa, mas também da natureza interior em cada um de nós. Internamente, essa natureza, através dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, é responsável, uma das heranças dessa natureza em nós, são aquilo que o Jung vai chamar de funções psíquicas, né? Os estudos do Jung, que vem a partir dos estudos do xamanismo siberiano, né? Ele identificou, né, que há 4 funções psíquicas fundamentais são correspondentes a essas forças da natureza. E essas 4 funções psíquicas estruturam a alma, né? Estruturam a psique. E aí está aí mais uma relação anímica, né? Mais uma relação de conexão hereditária, vamos dizer assim, das forças da natureza em nós, do ponto de vista da alma, né? Que são essas funções psíquicas, né? A sensação, a emoção, o pensamento e a intuição. Essas 4 funções psíquicas que estruturam a alma e que vai pôr em movimento em cada um de nós o desenvolvimento das nossas inteligências e da nossa consciência, está conectado aí com as forças da natureza. A função sensação, ela se relaciona com o elemento terra, né? A sensorialidade em nós, o sensorial em nós, que está presente aí na nossa pele, nos nossos poros, né? Nos minerais em nós, que está presente num determinado campo sensorial, se relaciona com o elemento terra, né? Relaciona também com os 5 sentidos, né? A função sensação corresponde na natureza ao elemento terra, existe uma correspondência. A função emoção, né, corresponde com o elemento água em nós, né? Por correspondência, as emoções, sentimentos
e as águas são desdobramentos de um e de outro, são afins, né? A função pensamento tem uma correspondência com o elemento ar, e a função intuição tem a correspondência com o elemento fogo. Então, quando esses 4 aspectos em nós são olhados, cuidados, cultivados, equilibrados, né, que significa dizer que nós estamos cuidando, né, da nossa natureza interior, né? Estamos cuidando desse aspecto aí interior, né? A dimensão espiritual, né, essa ancestralidade espiritual, é o ponto mais, vamos dizer assim, o aspecto mais abstrato, vamos dizer assim, dessa ancestralidade, né, mais intangível, é o incomensurável, mas a gente pode perceber essa dimensão espiritual, né, naquele mistério que faz com que nós tenhamos aí ideias, imagens, pensamentos, né, inspirações, né? Esse é o aspecto mais sutil aí presente em cada um de nós, que tem aí a sua ancestralidade, no sentido assim da sua origem, e sua origem é divina, e essa origem é divina, né? Por isso que na cultura aí indígena vai se conectar essa dimensão dessa ancestralidade espiritual com o grande espírito, né? Com o mistério, né? É isso, né? A princípio, a relação que, nesse primeiro ponto aqui, eu estabeleço com vocês em relação à conexão com as ancestralidades. Mas aí eu queria partir para para outros aspectos do xamanismo, né? Que vão fazendo aí uma composição, passando assim rapidamente aqui algum aspecto mais antropológico e histórico assim. Por quê? Porque quando a gente fala assim, então o xamanismo é algo que vem assim das culturas tribais, né, das culturas indígenas do Brasil, das Américas, ou das culturas siberianas, né, ou das culturas africanas. Normalmente, a tendência no nosso imaginal, aqui no nosso imaginário, é associar a culturas e etnias, né? Mas, na verdade, não existe nenhuma cultura humana que lá nos primórdios aí não desenvolveu nenhum conhecimento, nenhum saber, né, em conexão com essa ancestralidade anímica. Não existe. Então, eu trouxe aqui, para sair fora das referências siberianas, africanas, indígenas, por enquanto, eu trouxe aqui um olhar desse xamanismo da Europa que tem a ver com o Brasil, né? Por que eu trouxe isso? Para a gente perceber que como em essência, o xamanismo é uma sabedoria do humano, de todo ser humano, né? E não é étnica, né? Mas eu trouxe aqui um aspecto aqui que liga de um modo inconsciente, né? Esse saber ancestral daqui com o de lá, de um modo inconsciente, né? Mas para isso vamos dar uma olhada aqui, ó, nos pressupostos aí históricos, só para a gente ter também um pouco mais de informação, tá? Quem começa vamos dizer assim, moldar o nome xamanismo, né, como vamos dizer assim, um saber aí ético e um saber ancestral aí, é esse cara, né? Ele
o nome dele eu não sei pronunciar ainda hoje, é Mircea Eliade, né? Esse cara, essa pessoa, nos anos 30 e 40, né, nessa época, ele foi um grande estudioso, ele tem aí mais de 40 livros profundos aí sobre abordando as questões antropológicas, né, as questões do ser humano, né? E ele fazia parte de um grupo de notáveis, né, que se reuniam uma vez por ano num círculo de estudos que ficou conhecido como Círculo de Eranos. Fazia parte desse grupo o Jung, né? Um físico chamado Born, aquele cara que ganhou um prêmio Nobel da Física, fazia parte o Campbell, né? Que trouxe muita informação sobre mitologia, arquétipos e tal. E esse cara é o marco assim dos estudos do xamanismo, né? Esse livro é o marco, ele sai numa edição aí de 51, francesa, depois ele é reeditado em 64. Ele é o marco assim teórico assim do interesse ocidental, né, pelo xamanismo. Mas além dele nós temos outros autores aqui na América do Sul, né? O nosso xamanismo aqui, ele foi estudado assim antropologicamente por algumas pessoas que eu só destaco aqui. Não vou falar muito disso hoje, porque não é o foco, né, abordar a histórica, mas só para vocês conhecerem, né? O P.R. Castres, que estudou a tradição Guarani, o Nimon Daju, que também estudou a tradição Guarani, o Leon Cadogan, eles são os principais, assim, né, que tem o foco aqui, né? Essa turma aí ajudou, vamos dizer assim, a aproximar uma sabedoria aí ancestral de um conhecimento científico. Eles fizeram essa ponte entre a sabedoria ancestral e o conhecimento científico, né? Deles aí, a partir daquilo que eles ofereceram de informação, de estudos, né? Algumas coisas no campo da psicologia, por exemplo, se tornaram assim fundantes. Hoje se fala de complexo, por exemplo, complexo, que é um termo que vem do Jung. Hoje se fala de funções psíquicas, se fala de sincronicidade, se fala de arquétipo. Essas coisas que se falam hoje graças a essa turma aí de estudos. E depois o Jung foi fazendo aí trazendo aí uma grande contribuição, fazendo essa ponte dentro de uma linguagem mais acessível para a sociedade contemporânea, né? Que é a linguagem da ciência da psicologia, né? Mas da psicologia nessa linha, né? Nós sabemos que existe várias linhas da psicologia, né? Eu estou falando da linha desse pessoal, né? Dessa turma aí. E é essa turma, na década de 50, que traz, vamos dizer assim, o interesse pelo xamanismo. E aí ele começa primeiro como um interesse científico, né? Mas nos anos 60, esse interesse científico vai se desdobrar por necessidade de experiências, né? Os anos 60 e início dos anos 70 é marcado assim por um círculo aí de pessoas, a época dos hippies e tal, que vai ter necessidade de ter experiências daquilo que nos anos 50 era assim objeto de estudos, assim. E é justamente aí que vem o Castanheda, que eu mencionei aí anteriormente, né? O Castanheda ele acaba influenciando muita gente nos anos 60, nos anos 70 a ter experiências xamânicas. E aí o xamanismo ficou mais conhecido por conta dessas experiências, porque essas experiências eram experiências assim, naquela época era mais psicodélica, né? Então era experiência assim do uso das plantas de poder, né? Do uso do peiote. O peiote está nos livros do Castanheda, né? Do uso
enfim, de elementos externos para propiciar uma vivência, uma experiência xamânica, né? E eles chamavam isso de entrar em estados alterados da consciência, que é um termo que eu não gosto, né? Eu costumo dizer que a humanidade já está em estado alterado de consciência, está fora da consciência, está fora da casinha, né? É um termo que não gosto, mas é um termo que foi usado aí, né? E os principais pontos assim que esses estudiosos identificaram no xamanismo, eu coloquei aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Que que a doença tem uma natureza espiritual, né? O sonho como um canal, como um portal de conectar com os aspectos espirituais do ser, com os aspectos internos do ser, da pessoa, né? A relação com os antepassados, quer dizer, com a ancestralidade, né? Aborda, às vezes, esse estudo aí dá muito ênfase nos poderes xamânicos, né? As questões aí de animal de poder, né? Do xamã se transformar em animal e tal, né? Eles focaram no início desses estudos mais nesse tipo de abordagem aí, né? Que isso fez com que criasse uma certa ideia, como eu falei no início, estereotipada de xamanismo, né? Mas, na verdade, o xamanismo está na matriz da humanidade, né? A história da humanidade com o xamanismo vem dessas épocas aí pré-tribais, né? Dessas épocas aí primordiais. Por quê? Porque basicamente o xamanismo ele foca uma relação com essa ancestralidade anímica que eu mencionei agora há pouco, né? Com a alma, e essa alma tem uma relação direta com as forças da natureza. Quando a alma está doente, há um desequilíbrio dessas forças da natureza em nós e é preciso reequilibrá-la, né? E o que reequilibra é a própria natureza, em seu estado de harmonia, em seu estado de poder, de potência, de força, de vitalidade, de pureza. Daí, essa é a base do xamanismo, né? A relação com a natureza para buscar restabelecer uma ordem e uma harmonia interior, né? Uma harmonia interna, né? Não existe xamanismo sem conhecer os fundamentos da terra, da água, do ar e do fogo. E o que esses elementos representam em nós, né? Basicamente, não existe o xamanismo essencial sem isso, né? Em relação à Europa, que é um ponto que eu peguei aqui para estabelecer a nossa conexão, né? com o que está no inconsciente do brasileiro, né? A Europa xamânica é uma Europa de 2000 anos antes de Cristo, né? Antes do cristianismo, né? Você vai ver ali na Europa uma Europa xamânica, né? Existiam aí na Europa mais de 200 povos nessas épocas remotas e o conjunto desses povos foram conhecidos antropologicamente como célticos, né? Como culturas célticas, né? Veja bem, a palavra celta tem o mesmo problema que a palavra índio, para a gente entender, né? Quando a gente fala índio, normalmente você imagina um povo, né? Mas, na verdade, é uma diversidade de povos, uma diversidade de culturas. Quando a gente fala celta, a mesma coisa, você imagina um povo, mas, na verdade, é uma diversidade de povos, uma diversidade de cultura. Então, há milhares de anos atrás, os povos dessa época
né? Esses povos dessas culturas célticas, eles eram xamânicos na sua expressão cultural, né? Eles xamânicos no sentido que eles cultivavam, né, uma relação com essas 3 dimensões de ancestralidade que eu falei para vocês no início, né? Essas 3 dimensões de ancestralidade também são a base, né, da cultura ancestral e, né, da sabedoria do xamanismo, né? Mas aí aconteceu uma coisa por volta do ano 46 depois de Cristo, né, que foi a invasão dos romanos ali, primeiro numa região ali perto onde hoje é a Inglaterra, numa cidade chamada Bath, onde os povos lá cultivavam uma divindade, que é a divindade Sulis, das águas termais, das águas quentes. Eles invadiram ali, destruíram aqueles povos e no lugar construíram aí o que os romanos chamavam de senado, né? Construíram um lugar para o senado, para os senadores, né? Um lugar de banhos termais, etc. e tal, né? Ali, esse ano 46 é um marco da destruição dessas culturas xamânicas europeias, né? Ali, depois dessa invasão romana, se estendeu, né, para Portugales, né, para os lusitanos. Os lusitanos eram célticos, né? Eram povos célticos, eram xamânicos também, né? E assim, os povos que moravam na Espanha, na França, todas essas culturas assim antigas, elas tinham essa estrutura básica de cultivar essas 3 dimensões de ancestralidade, né? E aí, os romanos achavam, na verdade, isso um absurdo. Eles chamavam esses povos aí de bárbaros, né? Curiosamente, 1.500 anos depois, eram assim que as culturas aqui do Brasil foram chamadas, de bárbaros, né? O que é bárbaro? Né? O bárbaro vem lá do grego, né? O grego chamava de bárbaro aquele que não era grego, né? Então, aquele que não era romano, aquele que não seguia, né? Aquele modo de vida, aquela visão de mundo, aquele jeito de ser, ou não estava sob o auspício da autoridade romana, era chamado de bárbaro. E eles chamavam de bárbaro também porque tinham visões de mundo diferentes e porque tinham hábitos estranhos, né? Muito diferentes dos romanos. Para vocês terem uma ideia, os povos célticos, os povos bárbaros lá, eles faziam umas coisas estranhas. Por exemplo, as mulheres usavam uma coisa chamada vestido. Os homens usavam uma coisa chamada sandália, sabiam? Totalmente bárbaro, porque um civilizado usava túnica, né? Usava túnica. Os homens usavam uma coisa chamada calça. Eram totalmente bárbaros esses povos, né? E olha como é que era uma civilização bárbara lá na Europa. Olha só como é que era. Totalmente diferente, né? Não era hierarquizada como a civilização romana. Olha como é que era. Tudo em roda, né? Em círculo, né? Que interessante. Será que isso lembra alguma coisa? Olha aqui, olha os nossos bárbaros. Isso aqui é uma aldeia do povo Camaiurá no Brasil. Isso aqui é uma cidade de um povo que habitava ali onde hoje é a França, Inglaterra, Espanha, né? Eram cidades de 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, era assim, né? E no século XVI, quando os colonizadores chegaram aqui era assim. Hoje é assim no Xingu. Essa foto aí é uma foto de hoje, né? Não é de 46 anos antes de Cristo. Mas esse desenho aqui é
diante da chegada dos romanos lá por aquelas bandas, né? Olha que interessante, que coisa interessante, nenhum povo, ninguém conhecia ninguém, um estava do lado de lá e outro do lado de cá, olha só, por isso que eu trouxe aqui, né? Olha como é que era o interior de uma casa bárbara do século XVI, né? Era bem interessante, né? Aqui é umas ruínas de uma cidade como essa, num lugar que eu tive a oportunidade de ir, no norte da França ali, né? Umas ruínas de uma cidade bárbara, né? Aqui também é um outro desenho, né? Então, esses povos dessas épocas, né? Eles desenvolveram tinham determinada estrutura social, né? Diferente, aí, um pouco diferente da romana, onde nessa estrutura a pessoa de mais relevância nessa estrutura social era uma pessoa chamada druida, né? O que era o druida? Druida era o xamã, né? A palavra druida significa forte como sábio carvalho. Sábio carvalho era comparado a um carvalho. O carvalho representava para aquele povo, né, a suprema sabedoria, né, a força, a sabedoria. Curiosamente, é o mesmo que representava para nós aqui uma árvore chamada Ivirapitanga, né? Ele tinha o mesmo valor arquetípico, né, de sabedoria, de força, de poder, de sabedoria, que o carvalho lá. Sabe o que é o Ivirapitanga? Pau-brasil, né? E o sistema, a divisão de mundo desses povos de lá era um sistema onde eles consideravam 3 dimensões de vida, os 3 mundos. Curiosamente, é um paralelo com o mesmo sistema da tradição tupi. Só que, é claro, né, os nomes eles chamavam diferente. Né? O que são os 3 mundos nessa tradição ancestral de lá? Né? O Abred, que é o mundo de causa e efeito, que é o que? É o mundo material. É esse mundo material que nós vemos, esse mundo objetivo, exterior. Né? Um mundo chamado Gwen Ved, né? Que é o mundo imaterial que sustenta o mundo material. Nós chamamos aqui de mundo do meio, né? Que é o mundo que anima o mundo material, ou seja, o mundo anímico, né? A dimensão anímica, porque o alma, o anímico, vem de anima, aquela dimensão que anima, né? O oceano anímico que sustenta o mundo material, né? A matéria não se sustenta por si só, tem algo que a anima, né? E esse algo que a anima forma um mundo, forma uma dimensão intermediária. Nós aqui, a tradição tupi chama de mundo do meio, né? E outra dimensão, o outro círculo é o mundo dos arquétipos, o mundo do alto, né? Que a gente vai chamar aqui de mundo do alto. Nós vamos chamar de Avá, esse mundo do alto, né? Esse mundo dos arquétipos eram governados aí por divindades arquetípicas, né? Lug, né? Dagba, Ogme, né? Divindade que governam, que estruturam o intangível, o incomensurável, né? Dagma, o claro escuro, Ogme, o escuro claro. Lembra um pouco aquela imagem do Yin Yang, né? Do Yang Yin, né? E Lug, né? Uma divindade que transcende as funções cósmicas e sociais, né? Essas divindades são arquetípicas, que sustentam, né? Que representam, né? Essa inteligência aí do mundo do alto. Aqui algumas peças de cerâmica que esses povos lá ancestrais faziam. Olha só que interessante, né? E esses povos tinham uma relação com a natureza
de uma maneira tão sagrada, onde eles conseguiam identificar na natureza lugares e correntes de conexão entre os mundos sutis superiores e esse mundo material. E nesses lugares eles estabeleciam portais, eles estabeleciam centros para que essa conexão pudesse ser, então, potencializada, né, e um trabalho pudesse ser feito, né? No caso, os povos de lá, né, utilizaram determinadas pedras para ancorar o que nós vamos chamar aqui da energia desses três mundos, né, para ancorar e harmonizar e alinhar esses três aspectos, né, o material, o anímico e o supra-anímico, o espiritual, né? Aqui é uma imagem de Stonehenge, que é um resquício, né, que ainda se mantém aí dessas civilizações aí ancestrais, né, que eram xamânicas, né? Esses círculos de pedras, como eu falei, eles ancoram a energia dos mundos e eles são canais de potencialização de energia que são usadas para determinados fins, né? E um dos fins era a manutenção da vitalidade, né? Da vitalidade física, da vitalidade psíquica e da vitalidade espiritual, né? Nós temos também que reconhecer três princípios de vitalidade nessa lógica dos três mundos, né? Essa figura aqui é a figura de uma xamã, de uma druideza, né? Que se caracteriza aí por usar essa diadema, né, de folhas aí, né? Eles cultivavam muito a principal divindade deles, aí não acabando aparecendo o rosto, eu não lembro agora o nome, mas era uma divindade equivalente à Mãe Terra, a energia da Mãe Terra, que gostava de se manifestar através dos cavalos, né? Os druidas, homens, mulheres, reverenciavam muito essa divindade. Eu vou ver se eu lembro até o final o nome dela, só por uma questão da gente saber. E o druida, o guerreiro, né? O guerreiro celta, né? Ele tinha uma característica diferente assim para ir para uma luta, para ir para uma batalha com os romanos, né? Quando eles iam para uma batalha, você vê, os romanos quando iam para a batalha, eles se armavam aí de armaduras, capacetes, coisas, aquelas espadas, escudos, iam para a batalha. Os druidas, os celtas, né? Para ir para a batalha, eles tiravam a roupa, eles iam nu, eles batalhavam de peito aberto, né? É uma característica aí. Eu não vou entrar nisso aí agora, porque senão a gente não vai conseguir falar do tema. Quando corriam assim, algumas tribos, alguns povos, quando corriam risco de invasão dos seus territórios, né? As principais líderes normalmente eram mulheres, né? Mulheres guerreiras aí, né? Que iam para a batalha também aí, né? Aí é uma figura aí arquetípica aí do xamã, druida, né? Tal, né? Enfim, então eu trouxe um pouco dessa ancestralidade para mostrar para vocês dessa cultura que a sabedoria ancestral não é uma coisa específica aqui das Américas ou da África ou da Sibéria, né? Aqui é uma representação aqui dos três mundos, uma representação simbólica aí dos três mundos dentro do olhar aí druida, né? Aqui também uma representação dos três mundos dentro dessa lógica, né? Então, é isso, né? Do ponto de vista aí histórico, só para a gente dar uma passada, as principais características, né, desse xamanismo, né? O reconhecimento que a vida opera em três mundos, né?
o culto aos antepassados, mas aqui esse culto aos antepassados é cultivar também os antepassados anímicos, o carvalho, a floresta, né? Mas também o que é esse culto aos antepassados? Cultuar a árvore genealógica, né? O que é cultuar a árvore genealógica? Eles também tinham ritos, assim como a tradição tupi, para, uma vez por ano, realizar orações e atividades para purificar as memórias negativas e as mazelas da nossa árvore genealógica e valorizar o legado, né? O legado da ancestralidade. Isso que é o culto aos antepassados. E era um culto tão poderoso, tão importante, era um dos principais assim, que os romanos, depois que invadiram toda essa região, eles não conseguiram fazer com que os descendentes desses povos deixassem de fazer esse culto. Era tão forte que, com o tempo, os romanos, através do catolicismo, ele manteve esse culto e transformou esse culto naquilo que a gente chama de Dia de Finados, né? E esse culto se manteve e se mantém até hoje, que é o nosso Dia de Finados. Ele continua acontecendo exatamente na mesma época em que acontecia lá atrás, através desses povos célticos aí. O dia 1 e o dia 2, num dia se cultiva os antepassados e no outro dia se cultiva as divindades, se cultivava, né, as divindades ali dos três mundos, as divindades de origem. Só que o catolicismo transformou no culto no dia de todos os santos, né? Nos arquétipos aqui dos santos. Mas esse dia de finados aqui, que tem até hoje, ele tem a sua origem lá nesses povos lá atrás, e ele sofreu uma deteriorização, né? Hoje é uma data assim de feriado, existe, né? As pessoas vão lá visitar os antepassados, mas muitas vezes é evocado, é cultivada a tristeza, a dor, o apego, né? Não é esse o verdadeiro culto aos antepassados. O verdadeiro culto aos antepassados cultiva a libertação dos antepassados, né? A libertação, o legado, a alegria, aquilo que deixou de valor, não valor material, aquilo que nós chamamos de valores mesmo, os valores, entendeu? Né? Cultivar tem a ver com isso, com purificar essa memória de antepassado. O que acontece hoje é que nós, enquanto sociedade, né, contemporânea, ou não ligamos, ou achamos que é um feriado a mais, ou alguns de nós cultuador, né, e não o valor, né, e não o legado. Mas vem de lá, é uma influência, esse culto vem desses povos, né? Enfim, e aí, com a Idade Média, né, a Idade das Trevas, houve toda uma degeneração, um destronamento desse saber ancestral, né? E internamente também, nesse período, houve situações internas que degenerou essa sabedoria. Por isso que o xamanismo, como tudo na vida, tem luz e tem sombra. Na degeneração dessa sabedoria xamânica, temos a sombra, que é aquelas práticas xamânicas que cultivam o sacrifício humano, o sacrifício animal, aquelas práticas que têm foco no fetichismo. Vocês sabem, né? O fetichismo é aquela prática, o mais conhecido, por exemplo, é o voodoo, lá, né, que vem. Eu não vou detalhar muito essas, só para a gente lembrar que também tem a sombra da cultura, a sombra de um determinado aspecto, tudo tem, né?
enfim, e emergiram assim os feiticeiros, que são aqueles xamãs que têm foco no ferir, no machucar, né? Aquela coisa de fazer o trabalho para o mal do outro, né? Essas são algumas características, né? do xamanismo, né? Tem uma coisa interessante, gente, que liga inconscientemente essa tradição com o Brasil. Eu falei do Dia de Finados, mas tem uma outra coisa que é o próprio nome do Brasil, né? Para os celtas diziam já nessas épocas remotas que existia do outro lado do oceano, e aqueles que moravam onde hoje é Portugal, onde hoje é Espanha, eles diziam que do outro lado do oceano tinha uma terra sagrada, onde morava uma divindade que eles chamavam de Brasil, e que era uma ilha, essa terra sagrada, que eles chamavam a Ilha do Brasil, Brasil, né? E isso ficou no imaginário lá. Então, existem algumas linhas de historiadores, que não é oficial, que diz que é a isso que se deve o nome do Brasil. E existe essa linha oficial que se diz que o nome do Brasil é por causa do pau-brasil, né? Mas acontece que tem essa lenda mesmo desses antigos aí, né, de que esse lugar chamado Brasil é o lugar dessa divindade. E essa divindade, isso é interessante, né? Ele é considerado o afortunado, né? Enfim, para os celtas, para esse povo ancestral aí, essa palavra está ligado com fortuna, no sentido de abundância, de graça divina, né? O lugar cheio de fadas, de divindades, né? Enfim, né? Esse é mais um elo que está aí no inconsciente, né? do Brasil, né? E o Brasil, ele aparece nos mapas aí, ó, em 1300, 1350, ele aparece nos mapas aí, né? E existe alguns estudos que 1.500 anos atrás já vinham para cá fenícios, gregos, né? Além dos celtas, né? Curiosamente, nós temos escrituras registradas. Eu tive a oportunidade de ir constatar e ver na Pedra da Gávea, né? E num lugar lá na Paraíba, chamada Pedra do Ingá. Eu fui lá e vi escritos gravados na pedra que são fenícios, né? Que marca a presença ali de fenícios nessas regiões, né? Então, o que aconteceu aqui no Brasil foi o mesmo que aconteceu há 2000 e tantos anos atrás na Europa, né? Nesses lugares. Essas culturas daqui, essas culturas xamânicas, foram sendo colocadas como bárbaras, ignorantes, um estorvo ao progresso, e isso foi fortalecendo aí uma certa ideia distorsiva, assim, desses saberes xamânicos, né? Os povos celtas faziam círculos de pedras para potencializar e ancorar a energia dos mundos. Os povos do Brasil fazem uma roda, né, humana mesmo, e a batida dos pés, a energia dos pés e determinados cânticos ancoram a energia dos três mundos. Então, você vê, tem o mesmo princípio, o mesmo conhecimento e maneiras diferentes, né, de se relacionar com esses princípios, com esses conhecimentos. Olha só, essas figuras aqui, elas não são celtas, elas são camaiurá, são tupi, né?
E a tradição tupi também considera os três mundos, né? Tanto quanto os celtas, né? Nós vamos chamar de mundo do meio, mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo. Aqui é um símbolo, é uma roda de cura, né? Onde está ancorado assim o princípio dos três mundos. A pedra no centro representa o mundo do alto, as quatro pedras em volta representam o mundo do meio e o grande círculo representa o mundo de baixo, né? Esses círculos aí de pedras são conhecidos como Quaraci Corá, né? Que é o círculo de integração dos três mundos, né? O mundo da emanação, né? Se eu passar aqui, né? Nós chamamos de Bo, o mundo de baixo, Yang, o mundo do meio, e Avá, o mundo do alto. O mundo de baixo é o mundo material, né? Nós já falamos sobre isso. O mundo do meio é a dimensão que anima esse mundo material, mas nós, na tradição tupi, também consideramos de o mundo vibracional, o oceano vibratório, né? O oceano vibratório que sustenta e estrutura esse mundo de baixo, e existem as quatro inteligências, por isso que tem aquelas quatro pedras, que organizam, que modelam esses padrões vibratórios. E o mundo do alto, né, é o mundo supramental, o mundo dos arquétipos, né? Mas também é o mundo da pura luz, é o mundo do aguijé, da pura emanação, né? Aqui também, com essas invasões, também houve, não com essas invasões, independente das invasões, também houve situações que esse xamanismo, essa sabedoria sofreu uma degeneração, mas também sofreu uma ocultação, né? Uma ocultação desses saberes, né? O que eu quero compartilhar com vocês em relação a esse ponto que nós chegamos agora, que é essa consciência dos três mundos, que é esse mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo, mundo da emanação, mundo da modelação e o mundo material, essas três partes, elas são o modus operandi da consciência. Isso é um ponto importante. É a maneira como a consciência opera. Que consciência? A consciência do universo, a consciência do todo, né? Ela opera assim o tempo todo, né? Isso é um ponto importante. Existe um aspecto que emana, que é ligado a essa ancestralidade divina, que é a pura luz, que é a luz emanatória. Essa luz emanatória passa por uma dimensão onde um campo vibracional ancora essa luz e determinadas inteligências transformam essa luz, modelam essa luz para o mundo de baixo, ou seja, para o mundo da matéria, para o mundo material. Então, esse modus operandi desses três mundos é como a consciência funciona. E o ponto que eu quero destacar é que nós aqui, seres humanos, somos um microcosmo desse todo. Esse é um princípio que está na sabedoria ancestral, o princípio da correspondência, quer dizer, o microcosmo corresponde ao macrocosmo, o macrocosmo corresponde ao microcosmo. Nós, do ponto de vista do nosso ser microcósmico, temos e somos também esses três mundos em nossa consciência. Como que esses três mundos se manifestam em nós? Esse é o ponto-chave, né? Se manifestam através da nossa mente, o nosso mental, né? O aspecto mental representa o mundo do alto em nós,
as nossas emoções e sentimentos representam o mundo do meio em nós e o nosso corpo, através do nosso organismo físico, através dos 5 sentidos, né? Através de como nós movimentamos o organismo, os 5 sentidos, representam o mundo de baixo em nós. É o mundo da expressão, né? E o mundo de baixo em nós também, ele é representado, né, pelas nossas energias vitais, que possibilitam a nossa expressão, porque o mundo de baixo é o mundo da expressão. Então, em nós, o que eu quero dizer com isso em nós, seres humanos, corpo, expressão, corpo, sentimento, emoção e mente, corpo-mente, formam os 3 mundos em nós. Né? E quando esses 3 mundos em nós estão equilibrados, estão harmonizados, logo nós também estamos harmonizados. Quando um desses 3 mundos desarmoniza, logo, né, esses aspectos em nós desarmoniza, né? Muito bem, esse é um ponto assim que eu queria chegar, né? Essa parte histórica para a gente ver de onde o fio vem vindo, o fio desse conhecimento. Mas além desse conhecimento, esses princípios são o mais importante por agora, porque eles dizem respeito ao nosso aqui e agora, né? Que é a mente, o sentimento e os centros de vitalidade e expressão, né? Essas 3 partes que sustentam a consciência que nós somos, né? E essas 3 partes, elas estão em processo de evolução, né? Em cada um de nós está em processo de evolução, porque essas 3 partes formam a nossa consciência. O outro aspecto que eu quero trazer é que essas 3 partes têm um envoltório, né? Tem uma roupagem, né? Que são chamadas de corpos, né? E esse envoltório, né? São as forças da natureza, né? Então, assim, o nosso organismo físico, né, tem como envoltório toda essa estrutura física, biofísica, biológica, né, que representa o elemento terra, né? Mas nós temos um envoltório mais sutil que representa o elemento água em nós. Nós temos também a água presente em nós, no nosso organismo, que nós somos 2/3 de água. Mas nós temos uma água, um corpo de água em nós, que na ciência espiritual é chamada de corpo emocional. É um campo, né? É um campo que nos sustenta. Esse corpo emocional, ele é um catalisador, né? É um catalisador de energias. E essas energias formam aí os campos vibracionais que nós acessamos dia e noite, né? Sendo que desses campos emocionais, dessas frequências aí, né? Nós conseguimos conectar com pelo menos 360 frequências de sentimentos, emoções, que formam aí o oceano vibratório, né? E dessas 360, tem 4 que nós devemos prestar atenção. 360 tem 4, que essas 4 interferem em todos os sentimentos secundários, terciários, que vão aí povoar cada um de nós. São as 4 emoções ancestrais, né? Que é o medo, a raiva,
medo, raiva, tristeza e alegria, né? A neurociência já estuda essas emoções básicas, a filosofia chinesa fala de 5, né? De 5 básicas, 5 ancestrais, né? E tem outras filosofias que falam 6. Né? A chinesa inclui também a emoção da repulsa, a repugnância. Né? Então, então considera o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a repugnância. Né? A tradição considera 4, que desdobram em todas as demais, e que esse campo emocional, quando ele é cuidado, há um equilíbrio nessas emoções básicas. Quando ele é descuidado, há um desequilíbrio nessas emoções básicas. Né? Nós temos um corpo por onde o fluxo essa emoção é vibração, sentimento é vibração. Né? Então, nós chamamos esse corpo de Yang, corpo vibracional. Né? E nós temos um outro corpo, uma outra camada, que ela é justamente a mental. Né? Essa mente que a gente identifica no cérebro aqui, ela tem um corpo, ela tem um campo que nos envolve. Né? O corpo mental, que é mais sutil. Então, nós temos o físico, o emocional e o mental. E cada um deles é alimentado por uma das forças da natureza. O físico pela terra, né? O emocional pela água, o mental pelo ar. E nós temos um quarto corpo que nos conecta com a nossa essência espiritual, que é o corpo etérico, né? Que é alimentado pelo fogo, pelo elemento fogo, pela luz do sol, pela luz da lua, pela luz das estrelas. Né? Então, quando um desses corpos desequilibra, essas forças podem nos ajudar a equilibrar. Mas para nos ajudar a equilibrar, nós temos que ter, no mínimo, consciência delas em nós. Né? A grande questão em relação aqui ao xamanismo é justamente por que eu estou me detendo e falando tanto assim, é justamente que as forças da natureza se disponibilizam para nós, mas nós temos que ter consciência delas, porque até então elas têm se disponibilizado de um modo inconsciente. E o fato de nós utilizarmos a natureza de um modo inconsciente faz com que nós a utilizemos também de um modo inconsequente. Nós estamos destruindo, inclusive. Né? Por isso que temos que ter consciência, né, de todo o trabalho que elas fazem em cada um de nós e graças a ela, nossa consciência pode ser ancorada e pode ser desenvolvida. Né? Esses são os pontos principais, assim, que eu quero, assim, por hoje, assim, colocar assim, para vocês, porque, na verdade,